Crenças limitantes. Como as vozes do passado controlam nossas vidas. E hoje, para falar sobre esse tema incrível e maravilhoso, nosso grande amigo e irmão, Wilson Decola, psicanalista, e nossa grande amiga também, Hermínia Rosa, hoje aqui para bater um papo gostoso no Papo Amigo Podcast, nos estúdios da Vox TV. Wilson, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Hermínia. Boa tarde aos internautas que nos acompanham. Boa tarde. Sempre um prazer participar desses temas incríveis aqui na Vox TV com o Saulo, com a Hermínia e com outros convidados. O tema de hoje é incrível, é um tema que pega todo mundo, inclusive Sim. a mim, né? Ninguém está livre disso. Eu não sei se você quer que eu já mande logo uma pancada inicial. Por favor. Mas eu vou começar já falando sobre crença limitante e dando um exemplo prático, né? Você sabe que todo mundo recebe orientações da família lá na primeira infância, né? Então você é influenciado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós e pelos seus tios. E o que significa isso? Significa que eles passam para a gente experiências deles, certo? Então você recebe toda essa carga, que eu chamo de herança transgeracional. Herança transgeracional. É tudo que você recebe, né, dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, ou das pessoas que você conviveu, né, na sua infância, na sua adolescência. E o que significa isso? Significa que na tua fase adulta, muito disso vem à tona na forma de como você se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com os negócios e com o dinheiro. Nossa vida, hein? E nos relacionamentos principalmente. Então, assim, todo mundo não está livre disso. E eu não sei se você já viu alguém que você conhece que é assim, a pessoa tem capacidade, capacitação, a pessoa estudou, é preparada, sabe o que tem para fazer, sabe onde fazer, sabe como fazer, só que não faz. Loucura, hein? Loucura. Simplesmente não faz. Por quê? Porque sofre essas influências, né? E como derrubar essas crenças limitantes que a gente carrega, né? Como se fosse uma caçamba de lixo. Então todo mundo vai depositando um monte de coisa ali dentro, você só vai carregando esse peso. E para corrigir tudo isso, a gente trabalha o autoconhecimento, né, individual. Trabalhamos isso dentro do meu consultório, trabalhamos isso de forma online, trabalhamos isso aqui no podcast, né? Passando esse conhecimento, trocando ideias, ouvindo opiniões. E tudo isso depois, Saulo, serve para quê no final? Para uma reflexão. Então, eu mesmo já passei por muito disso e resolvi tudo isso com terapia, com mentoria, com pessoas mais experientes que eu, que me passaram conhecimento, né? E eu consegui identificar algumas crenças que eu mesmo tinha e que faziam parte do meu dia a dia, nos meus relacionamentos, principalmente nos negócios, né? Que a gente ouve muito falar assim, fulano ganha dinheiro porque faz coisa errada. Você já ouviu isso alguma vez? Nossa, mãe, desde criança, meu Deus do céu. Então isso é uma crença limitante terrível. Você já ouviu, Hermínia? E eu Sim. vejo muita gente invejosa falando isso. Muita gente invejosa porque o outro está se esforçando, porque o outro está trabalhando, porque o outro está estudando. E ela começa a jogar essas picuinhas pensando, não, você está trabalhando para quê? Você está estudando para quê? Você quer ficar rico? Só gente desonesta fica rico. Você percebe que a pessoa está te jogando inveja, porque você é esforçado. Esse tema inveja, Loucura, hein? ele só vem de quem é muito próximo a você. Com né? certeza. A pessoa que não te conhece não tem essa Não inveja. tem inveja, né? Mas a pessoa que nasceu no mesmo núcleo que você e vê que você é uma pessoa diferente, que você faz negócios diferentes, teu comportamento é diferente, tua atividade comercial é diferente, profissional é diferente, e as pessoas têm medo de ver você prosperar em uma atividade assim. Você falou numa coisa agora muito interessante no meio do seu discurso, muito interessante. Você falou assim, Saulo, eu também procuro pessoas melhores do que eu, e eu vejo isso como um exercício de humildade. Por quê? Você é um psicanalista, um profissional que atua há vários anos, que tem toda a sua clientela, a sua carteira, tem toda a sua competência, mas mesmo assim você procura
pessoas, como você mesmo disse, melhores do que você, para te trazer mais conhecimento útil, mais competência, mais qualidade naquilo que você faz. Mas antes de a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu preciso só passar uma informação aqui, e agora não é questão de obrigado, é uma questão de valores, tá, gente? Como o Papo Amigo está crescendo muito, então a gente já bateu 10 anos de existência, tem algumas coisas que estão mudando na produção, na estrutura, e a nossa visibilidade está aumentando. Então tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, até numa questão moral, legal e tudo mais. Eu preciso ler um texto aqui, é rapidinho, tá? É o seguinte: atenção, todas as informações e depoimentos trazidos pelos convidados nessa entrevista, e convidadas também, nesta entrevista, são de responsabilidade única e exclusiva deles. Este programa e seus realizadores não endossam ou se responsabilizam pelas falas, ações e opiniões dos participantes. Ou seja, os participantes estão trazendo muita informação e muita competência. E eu, como radialista, eu tenho a obrigação de, digamos assim, trazer mais clareza para o Papo Amigo, mais verdade para o Papo Amigo. E às vezes eu fico com medo, gente, tá? De repente trazer pessoas aqui, que não é o caso do nosso grande amigo Wilson, nem da Hermínia, e trazer pessoas que de repente falam uma informação e você vai ver lá na frente aquela informação diverge daquilo que deveria ser. Por isso que a gente está tomando esses cuidados aqui, faz parte do dia a dia. O Wilson, isso de uma certa forma, de maneira respeitosa, é colocar alguns limites, não é castração, é colocar limites. Estou certo ou estou errado nessa reflexão? Sim, você está certíssimo, porque você tem que verificar como que você age, né, como as pessoas reagem ao teu comportamento também. Sim. Quando você presta atenção nisso, você começa a enxergar alguns problemas. Sim. De pessoas que tentam te controlar, pessoas que, às vezes você está cercado de pessoas que têm inveja, ou de pessoas que são, vou falar até uma coisa aqui meio chata, pessoas que são idiotas. Ah, é. E ficam malhando você, criticando. Sim. E tal. E aí, você age de acordo com essas pessoas. Então, assim, você é um protagonista, né? Ou você está na plateia observando tudo o que acontece? Quando você enxerga que você precisa tomar certas atitudes, então você está se tornando protagonista da tua vida. Então você vai escolher o que fazer, você vai limitar horários. Uma coisa importantíssima é isso. Você ter horários para sua agenda. Porque as pessoas se acostumam a ligar para você a qualquer hora, pedir qualquer coisa, sabe? Então quando a gente tem um comportamento que a gente já coloca algumas regras, até na nossa lida com... assim, eu chamo de traquejo social isso. Você começa a pôr limite. Então a pessoa pensa assim: poxa, eu não vou ligar para o Saulo domingo aqui, 9h30 da noite, né, para falar um negócio que eu posso falar amanhã. Se você não coloca esse limite, a pessoa liga para você. Ah, entendi. Interessante isso. É que nem você ter um celular que é o seu pessoal, que tem ali no máximo 20, 30 pessoas que sabem, e o seu celular comercial, que fica na empresa funcionando de segunda a sexta, das 8 às 18. Seria mais ou menos isso? Seria. Então a gente tem também que olhar para o nosso comportamento da seguinte forma, voltando aqui ao tema inicial, né? Da crença limitante. Você me mandou uma... Eu te mandei. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente aqui é transparente, tá? Nós criamos uma lauda, uma pauta. Vocês sabem que eu não vou ficar com mentirinha, com conversa fiada. Eu e o Wilson, nós criamos uma lauda e uma pauta. Então ele falou: Saulo, dá uma olhada nessas possíveis perguntas e de repente lê e vê o que você acha interessante e começar a apresentar. Então existe uma... Gente, pelo amor de Deus. É um programa estruturado, não é brincadeira. Então, pelo amor de Deus, então tem uma lauda e uma pauta que a gente já conversou sobre o assunto. Pelo amor de Deus, transparência 100%. É porque as pessoas acham que... Acho que o papo rola assim do nada, né? Não, fala assim: eu vou fazer um podcast, vou fazer uma entrevista numa rádio, uma TV. Tem lauda, tem pauta, tem estrutura, tem começo, meio e fim, tem patrocinadores, colaboradores. Gente, tem um custo. O pessoal acha que... eu tô nessa brincadeira há mais de 30 anos. O pessoal acha que é fácil. Ah, tá bom, vai fazer. Vai fazendo pra mim. Vai tomar banho, que nem você é psicanalista. Há quantos anos você está lutando, fazendo faculdade, fazendo curso?
Aí aparece uns aí, eu ofereço, nossa, você quer ser terapeuta? Faz um cursinho comigo que logo, logo você vira terapeuta. Meu Já amor. que você vive ouvindo seus amigos, É, você já tá apto Eu falar, toma a banho. dar palpite na vida dos outros? Acorda, meu. Tipo, você nasceu para ser terapeuta, né? Eu falo, gente, tá bom. Se você tem um dom de ouvir os seus amigos, vai fazer cursos sérios, vai conversar com pessoas sérias, vai dar. Olha, as pessoas hoje parece que não têm paciência para trabalhar a longo prazo. Não sei. Eu tô meio. Ó, tá aqui, ó. O que são, afinal, as crenças limitantes? E como é que elas se instalam no nosso inconsciente sem percebermos? Você já respondeu isso agora, não? Mas eu posso responder de acordo com a. Então com vamos lá. com o questionamento. Só vamos lá, para questionar, tá, gente? Vamos lá. 1, 2, 3, já. O que são, afinal, as crenças limitantes? E como é que elas se instalam no nosso inconsciente sem percebermos? Então, a crença limitante é aquela informação que você recebe lá na sua infância e que tem uma origem. De onde que se origina isso? Lá da sua família, das pessoas que você conviveu na tua infância. Então, o teu avô provavelmente passou para você algumas ideias dele sobre alguns assuntos. Seu pai, sua mãe, as pessoas que conviveram mais tempo com você ali mais perto. Né? Então, tudo isso acontece, vamos colocar na infância e tem uma origem principalmente familiar. Essa é a crença. Olha que loucura. Emília, como eu fiquei sabendo que semana passada você já completou 16 anos de idade, a Emília Rosa, ela acabou de completar 16, uma adolescente, uma jovem aqui, então, com 16 a gente começa a ter um pouco mais de consciência, de maturidade. Sim. Você hoje, com 16 anos de idade, você já percebe que no passado você teve crenças limitantes, que você fala assim, olha, alguém aqui na minha família jogou, ou então algum vizinho, algum amigo, algum parente, algum colega, ou conhecido, jogou uma crença limitante em mim e eu não percebi. Você já consegue perceber isso ou não? Sim, muitas. Ah, é? Muitas. Principalmente parte financeira, né? Parte financeira eu acho que é a que mais pega. Porque você quer alguma coisa, você tá achando que eu tenho uma árvore que dá dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. E o chato é que dinheiro dá em árvore. O chato é que o dinheiro dá em árvore. Isso é um dia a gente vai conversar sobre isso também, tá, gente? O chato é que dinheiro dá em árvore, sim, tá? Mas isso é uma outra. Um dia é uma história para complementar aqui. Você, provavelmente, você toma todo dia banho com óleo de quiabo, né? Porque você escorrega, né, Hermínia? Você escorrega tudo. Não, é impressionante. Essa mulher é assim, não tem tempo ruim com ela, amigão. Não tem tempo ruim. Se você chegar e falar assim, olha, vamos fazer um projeto, principalmente da área administrativa comercial, ela domina muito essa área. Domina muito. Então vai querer montar uma estrutura como treinamento para vendedores, coordenação de vendas, supervisão de vendas, suporte. E a Hermínia, eu converso com ela lá, ela vai lá e faz. E faz bem feito. Então, gente, olha aí, você tomou algum chá, algum produto, aí, algum remédio, algum elixir, porque não pega, pode ter certeza, essa coisa de inveja, crenças limitantes não pega nessa mulher. Meu Deus, como é que é o teu dia a dia, Hermínia? Você vai pra cima mesmo, né? Pega, mas a gente vai se embora, né? Que se a gente se apegar ao que mandarem, as energias que mandam pra gente, a gente não sai do lugar. Qual que é o seu signo, Hermínia? Capricórnio. Capricórnio. Falando em chá, não tomei chá, tomei bebida de aloe vera. Sim. Pra ativar a mente. Sim, esses produtos que você indica aqui, graças a Deus, estão fazendo bem pra caramba pra mim. Sou o garoto propaganda, Hermínia, hoje. Que outra questão que a gente colocou aqui, Wilson. Como posso distinguir um fato real de uma crença limitante que a minha mente criou para me proteger? Então, seria um paradigma, minha mente criou alguma coisa baseado ou num fato real ou numa crença limitante, e a minha mente criou alguma coisa para me proteger, mas eu não sei se essa proteção ela é boa ou ruim. Como é que a gente lida com isso, Wilson? Na sessão de análise pessoal. Você traz, né, essas demandas para uma sessão e juntos nós vamos observando o que é facto real e o que é realmente uma crença.
Então vou dar um exemplo prático aqui de uma família que eu conheço, que todo mundo da família, os membros são assim, são 6 irmãos. Esse pessoal não gosta de pet, de animais. Tá. Mas por que não gosta de gato, não gosta de cachorro? Porque lá atrás tinha o pai e a mãe, eles falavam que não gostavam de bichos em casa. E aquele tempo, você lembra que quem tinha cachorro mantinha um animalzinho amarrado numa corrente fora de casa, né? Fora de casa. Era como se fosse um animal selvagem e muito bravo, né? Uma casinha lá. Né? Ficava numa casinha. Então, eu observei que todo mundo desse núcleo não gosta de cachorro nem de gato. Aí tem assim, e também não gosta de gato porque o gato solta pelos. É óbvio que gato solta pelo, né? Então, mas peraí, eu não consigo conviver com gato. Mas quem que passou isso? Isso veio lá de trás, da avó, que passou para a mãe, que passou para os filhos. É uma coisa bobinha, mas aí você traz isso para outros aspectos aí do dia a dia da vida. Nesse caso, por exemplo, quando os seus antepassados passam esse tipo de mensagem, olha, cachorro só fora de casa, gato só fora de casa. Nesse caso, a pessoa pode falar, olha, eu agora estou com 30, 40, 50 anos, no passado meu pai, minha mãe, meus avós falavam isso, mas hoje, por consciência, eu percebo que eles estavam certo. Aí já não é mais uma crença limitante, né? Ou não? Não, se a pessoa tem consciência e escolhe o que fazer com a crença, aí é válido. Entendi, né? Entendi. É porque uma pessoa falou sobre gato, que gato causava doença respiratória, certo? Então isso foi passado. Asma, né? Que o pessoal fala. Asma, né? Eu acho que é isso, então todo mundo tem isso como uma regra, né? E, enfim, é um exemplo, mas isso você pode trazer para outras questões. Questões, por exemplo, de negócios, né? De montar empresa, por exemplo, de montar um negócio próprio. A pessoa ouve, eu já ouvi, tenho certeza que nós aqui já ouvimos isso. Para que você vai montar uma empresa? Você vai se lascar com isso, você vai se quebrar, né? Você não está preparado. Nós vivemos uma vida inteira aqui, só que nós nunca passamos fome. Então, esse tipo de informação, Saulo, ela é imputada na mente da gente. Meu Deus. Ela é de forma inconsciente, mas você vai ouvindo aquilo. Então, quando chega a ter um momento de empreender, você fica com medo. Porque você tem aquela voz interior que fala o seguinte, cara, você vai fazer isso? Você não tem medo? Você não tem medo de funcionários? Você não tem medo de fiscalizações? Você não tem medo do seu concorrente? Olha lá, hein? Você vai se lascar com isso, você vai se quebrar. O país não tá bom, tá em crise. O país não tá bom, o país está em crise. Você entende? Então as pessoas gostam de atribuir também responsabilidades, né? E terceirizar a responsabilidade, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente, pelo amor de Deus. Quero dar um exemplo, tá? Independente de se a pessoa está fazendo isso certo, se ela está fazendo isso errado, mas é uma observação, pelo amor de Deus. Vamos pegar essa ação militar que aconteceu na Venezuela. Você pegou lá um exército muito bem treinado, muito preparado, entrou num país e de uma maneira cirúrgica tirou 2 pessoas de lá. Não estou falando se isso é certo ou se é errado, mas entenda a operação, a ação em si. Às vezes você está numa empresa onde você é motivado a ser um fracassado, a ser um castrado, a ser um perdedor. Então o que você tem que fazer? Sair dessa bolha, dessa frustração, dessa castração, falar, não, pera lá, eu posso melhorar aqui, ou nessa empresa ou em outra. Então você com uma boa estratégia e um bom treinamento, você pode deixar de ser o tadinho e ser o vencedor. É isso que eu quero colocar, pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deixar de ser vítima para ser o protagonista da sua própria história, né? Tomar atitude e ir atrás daquilo que ele... Exatamente, porque senão você fica culpando a sociedade, fica culpando o partido A, partido B, partido C. Olha, o João Carolino, que é um grande empresário, vem aqui no Papo Amigo, tanto aqui como na Rádio ABC, na Vox TV como na Rádio ABC, ele fala para mim, não tem tempo ruim não, meu, vamos para cima. Ô Wilson, tem aqui outra pergunta aqui seguindo, posso fazer? Pode fazer. Vamos lá. O
Por que é que, mesmo querendo mudar, acabamos por repetir os mesmos comportamentos de autossabotagem? Porque existe uma resistência à mudança que surge em função dessas crenças. Tá. Certo? E outra coisa, isso faz com que a pessoa sinta medo de fazer as coisas, receio de fazer certas coisas, e aí isso migra para outro campo. Isso migra virando uma ansiedade ou uma ansiedade depressiva e faz com que a pessoa, como eu falei, sabe o que tem para fazer, tem condições de fazer, é capacitada, só que não faz. Não faz por quê? Porque se sente com medo. Nossa, que loucura. E não tem apoio. Trava, né? Trava. E quem quer ter uma iniciativa empresarial precisa aprender a tomar decisões muitas vezes sozinho. Muito né? louco. E ter e ter ações também. Não é só pensar, né? É pensar, pesquisar, planejar e agir. Meu Deus do céu. A questão de uns 30 anos, me corrijam se eu estiver errado, tem um filme em produção norte-americana chamada Robocop. E tem um personagem que é um homem que foi transformado num ciborgue. Então 80, 90% dele foi transformado em máquina e o cérebro dele, a coluna espinhal e tal, era orgânico, era humano. E ele foi enfrentar um bandido que esse bandido colocou na sua programação, na parte que era o robô, colocou lá uma programação: olha, você não pode me enfrentar, você não pode me atacar. Ele teve que fazer um esforço monstruoso para poder vencer essa programação. Ele cai no chão. O filme é interessante por esse aspecto. Então seria tratar o nosso cérebro como se fosse um computador, né, o Wilson? E tem lá um vírus. E você tem que formatar ele, deletar tudo que não presta. E jogar fora. E partir com vida nova a partir desse movimento. Dói esse processo, Wilson? Dói, né? Para alguns dói, né? É porque quando você faz... Machuca, né? Um processo de... Loucura. De análise pessoal, né? Principalmente na psicanálise, tem várias formas de fazer, várias técnicas. Mas assim, você começa a ficar diante dos seus fantasmas, né? Daquelas questões que você sempre tentou não dizer, por algum motivo você não quis falar sobre isso, mas que agora você tem que falar e tem que falar para um profissional. Então é isso que traz a pessoa para o divã, para poder trazer uma demanda que ela não consegue resolver sozinha, e ela precisa do quê? De uma ajuda profissional. E é válido isso, porque quando você traz uma questão dessa à tona, e você provoca uma reflexão, você aprende com isso. Então, quando você tiver aquele ciclo de repetição, você pensa assim: poxa vida, naquela sessão nós falamos sobre isso. Isso é uma coisa que eu estou repetindo, que não tem nada a ver comigo, mas que eu estou fazendo de forma inconsciente. Deixa eu puxar o freio de mão aqui e mudar a rota dessa conversa. E tá me quebrando. Olha, gente, vou até repetir essa questão aqui, porque é importante exercitar essa pergunta, pensar sobre isso, fazer uma reflexão sobre essa pergunta, porque é muito sério. Talvez isso eu acho que seja um dos elementos mais importantes para uma mudança saudável na vida. Então vamos lá. Por que é que, mesmo querendo mudar, acabamos por repetir os mesmos comportamentos de autossabotagem? Olha que loucura. Você vai procurar o quê? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Às vezes você vai procurar igreja, religião, espiritualidade, para poder quebrar esses lacres que estão lá dentro. Loucura isso, hein? Uma loucura, hein? Tem um ponto interessante nisso tudo. Se você vem de uma família humilde, vê bem que eu vou te falar. Tá. Você acaba tendo medo do sucesso. Por quê? Porque inconscientemente você quer ser leal à sua família e ser igual a todos os membros da sua família. Nossa, gente. Só que você é diferente, pelo simples fato de pensar diferente, né? Então, o medo do sucesso está ligado à lealdade à família. Então, é preciso ter a identificação dessas questões nessas sessões de análise pessoal, né? E a partir daí, ter ações de mudança. Nossa, mãe. Você me lembrou a história, eu não vou falar nomes, tá? Por uma questão de respeito a essas famílias. Era um homem muito humilde,
Um homem muito humilde, estou falando isso no início do século XX, 1900 e bolinha, um pouco mais, um pouco menos. Um homem muito humilde. E ele, quando veio de uma família naquela época, ele se tornou professor. Então imagina, no início do século XX, 1910, 1915, 1905, sei lá eu, esse homem se tornar professor. Passou 30 anos trabalhando como professor, adquirindo uma cultura incrível. Enfim, ele se tornou uma referência na cidade dele. Isso é uma história real. Casou com uma mulher muito humilde, mais nova do que ele, tá? Então veja, vai vendo a relação. Ele veio de uma família humilde, muito humilde, né? Mas estudou, batalhou e se tornou um grande professor. Depois foi diretor de escola, teve homenagens na cidade e tudo mais. Casou com uma mulher também muito humilde, só que ela sabia do potencial do marido. E aí teve 3, 4 filhos. Os filhos se tornaram engenheiros, advogados, empresários. E hoje, pelo que eu sei, são milionários e, se bobear, bilionários. Então levou aí 50 a 100 anos para quebrar todas essas crenças limitantes. Olha que loucura, né? E essa é herança, né, transgeracional. Olha que loucura, hein? Então agora, a herança transgeracional vai ser essa boa. Do pessoal que empreendeu, que teve resultado. Sim. Né? Então aí vai gerar um novo ciclo. Aí lá no terceiro ciclo, a gente já não sabe se vai ser assim. Eu vejo isso que você está me falando. Sabe quem eu vejo esse exemplo que saiu do nada e montou um império? O Silvio Santos, o fundador das Casas Bahia. A gente vê muitas histórias que parece que ele estava numa prisão na Polônia, sei lá eu, na Segunda Guerra Mundial. Ele ia para a câmara de gás e lá os chuveiros que o pessoal falava, fugiu, veio para o Brasil, com muita raça, com muito trabalho, montou lá as Casas Bahia, hoje é o que é, né? Então, olha que loucura, gente, como você... É uma luta, hein, Wilson, é uma guerra, né? Você viu aquela história do Matarazzo, quando ele veio da Itália? Não. Ele trouxe uma pequena carga para comercializar aqui no Brasil. Não me lembro se era um pouco de farinha ou se era manteiga, enfim, era um item que ele pretendia vender aqui no Brasil. Tá. Quando foram descarregar no navio, derrubaram a carga dele todinha dentro da água. Meu Deus do céu. O que era para esse cara fazer? Ele veio com a mulher dele e tal, aquela família na fase inicial, com toda a dificuldade. Isso quer dizer, ele se tornou depois um dos maiores produtores de farinha de trigo do Brasil, né? Nossa, que loucura, hein? Mas tem essas histórias, né, desse mundo empreendedorismo que acontece, então isso mostra a resiliência da pessoa, né? A garra, né? Garra, porque assim, não tem alternativa para você recuar, voltar ou perder. Você perdeu, só que você tem que criar outra situação para você voltar a ganhar. Com certeza. Acho que é o dono do frango frito. O KFC. KFC. Depois dos 60 anos que ele decidiu abrir a empresa, né? E lutou muito também. Sim. Porque ele não tinha outro negócio para fazer. Sim. Então ele falou, vou vender frango frito. Sim. De alguma forma. Né? E se tornou uma das maiores empresas de fast food. Né? Ele criou um sistema naquela época, que eu me lembro um documentário que eu vi por alto, que era assim, ele criou um sistema de fritar o frango em panela de pressão, só que seria uma panela adaptada, porque ganhava tempo ao processo de fritura e parece que ficava mais crocante, mais sequinho, né? Então tem todo um processo. Eu vou ver esses vídeos aí e a gente trazer mais conteúdo de qualidade aqui para o nosso bate-papo. Tem uma outra questão aqui, ó. De que forma as frases que ouvimos dos nossos pais na infância moldam a nossa vida financeira e amorosa hoje, na nossa maturidade? Como é que isso funciona? Com licença. Pode falar, Edi, pode falar. Você me dá só um pouquinho, você me dá só um minuto, eu já vou fazer, a gente vai terminar essa pergunta aqui, já vou aí. Não, me dá 5 minutos, é 5. Não, mas pode esticar. Tá, não, a gente só vai terminar aqui essa pergunta, daí eu já saio, daí ele entra aqui, fica 5 minutos e passa a informação. Te agradeço. Não, gente, aqui tudo é ao vivo, não tem problema não. Aqui, aqui é ao vivo é assim, não tem problema. É vida real. É vida real. Obrigado, Edi, obrigado. É que o Roberto tá chegando, o Roberto Avelino dos Santos está chegando, ele vai deixar um recado aqui, depois eu volto aqui. Mas o Wilson, você quer responder essa questão? Vamos lá. De que forma as frases que ouvimos dos nossos pais na infância
moldam a nossa vida financeira e amorosa hoje, na nossa maturidade, na nossa fase adulta. Todas essas frases que ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, sim, elas ficam imputadas naquela zona da mente que é o inconsciente. E é isso, essa zona da mente, é ela que faz como a gente se comporta em relações ao que acontece com a gente no nosso dia a dia. Então, é a maior zona da mente e a menos conhecida e a que mais impacta no nosso comportamento. Que loucura, hein? Por quê? Porque a gente age de acordo com o que está armazenado lá dentro. Então, se o teu avô falava assim, Saulo, toma cuidado, não fica à noite na rua, porque é perigoso. Meu Deus. Se você vê alguma pessoa andando na sua direção, corre porque pode ser um ladrão. Então você está à noite hoje aqui, você vai sair ali, você vê uma pessoa andando na sua direção, você vai falar, puxa, será que é um ladrão? Mas espera aí, quem falou isso para mim? Ninguém falou, foi teu avô que falou lá atrás. Mas aquilo está agindo no dia de hoje. Isso é uma situação. E se bobear, eu acho que você também acaba criando um certo personagem, um certo teatrinho para justificar o que ele falou lá no passado, aquilo que você acredita. Você começa a agir como se a pessoa fosse um ladrão, você começa a ficar com medo, sai correndo. Eu acho que também isso, você também começa a criar lá um placebo ruim. Você cria uma... Você acaba atraindo aquilo que você pensa tanto, você acaba atraindo. Você acaba sendo... E aí quando você vê, você foi assaltado, porque você atraiu. Você entrou na frequência, né? Do ladrão. Impactou mesmo. Eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional. Tá bom, fica 6 meses, 1 ano sem ter dinheiro em casa. Você não come, não bebe, não dorme, você perde, você não consegue pagar as contas da sua casa, você pode perder o seu imóvel, você pode perder o aluguel, você pode... Enfim. Então, Wilson, isso também não seria uma crença limitante? Por exemplo, separar a vida pessoal da vida profissional, isso também não seria uma crença limitante? Ou estou falando bobagem? Eu acho que você precisa separar para você entender o que fazer em cada área da sua vida. Ah, tá. Né? É óbvio que tudo isso anda junto e se mistura. Tá. Né? Mas o que é legal fazer? Você pegar e fazer uma análise, né? Você com você mesmo. Por exemplo, o meu trabalho. Né? Você gosta do seu trabalho? Sim ou não? Gosto. Você gosta? Eu gosto. Né? Você é reconhecido na tua atividade profissional? Sim, no meu caso, sim. Quantos minutos tem? Pode ser 20? Pode? Então te agradeço. Tem mais 20 minutos, por favor. Então, é uma forma de você fazer uma série de perguntas para você mesmo. Isso é um jeito legal de fazer uma avaliação da vida que você está levando. Entendi. Então é assim, você tem um relacionamento. Espera aí, então eu vou colocar aqui. A pessoa é legal, a pessoa gosta de sair comigo, a pessoa gosta de ler e ficar isolada. Então isso aqui não está do lado legal, está do lado que não é legal. Sabe, você fazer uma lista de tudo que há de bom no teu relacionamento e daquilo que você não está satisfeito. Entendi. Isso é um jeito de você separar um pouco e entender cada área da sua vida. E aí sim você pode tomar decisões em cima disso. Se eu não me engano, não sei se é do latim, do grego, eu sempre esqueço. Vou anotar isso no caderno para nunca mais esquecer. A palavra persona, personalidade, é derivação da palavra persona, que significa máscara. Então, uma forma, digamos assim, de separar as coisas, talvez seria eu criar uma máscara para lidar com a Hermínia, criar uma máscara para lidar com você, Wilson, criar uma máscara para lidar com você, meu ouvinte, criar uma máscara para lidar com meu filho, outra máscara para lidar com a minha esposa, outra máscara para lidar com um cliente, um fornecedor. Seriam personas, seriam personalidades pontuais em cada situação, seria isso. Então, caixinhas, Então você se prepara que eu vou mandar essa no seu peito. Por favor. Você já tem essas personas. Boa. Você já é assim. Tá. Então você tem uma persona quando você me liga pra gente tratar o que a gente vai fazer aqui. Tá. Você tem uma persona com a Hermínia quando você trabalha com ela ou fala com ela. Sim. Com o Gabriel, com o pessoal que está nos assistindo. Tá. Nós temos uma persona aqui nesse programa. Tá, isso. Certo? Isso é natural. Todo mundo tem. Todo mundo tem, porque esse é um mecanismo natural de defesa da mente. Entendi. Como você lidar com as pessoas? Então você vai lidar comigo porque você me conhece,
Você sabe o que você pode falar comigo, o que você deve falar comigo e o que você não quer falar comigo. Sim. E eu também sou assim, a Hermínia também é assim. Olha que Só que isso funciona de forma inconsciente. A gente não faz isso assim, eu vou falar com o Saulo hoje, então eu não vou falar para ele tal coisa, eu vou esconder dele tal assunto, eu não quero que ele saiba disso ou aquilo. Naturalmente, quando eu falo com você, eu já estabeleço algumas regras. E isso é bem interessante. Isso daí não é respeito, não é viver em sociedade? Isso mas isso também é um mecanismo de defesa que vai fazer você lidar de forma adequada com as pessoas. Né? Então isso vai te dar um traquejo social, porque você não vai falar com o teu filho do mesmo jeito que você fala comigo. Entendi. Não é? Entendi. E, enfim, isso faz uma grande diferença quando você entende que você é assim. A gente é assim. O ser humano é assim. Eu vi um jovem, quer dizer, com certeza ele tem menos que 50 anos. Para mim, uma pessoa com menos de 50 anos é um jovem, né? Então, para mim, tá? E eu vi um jovem, ele falou uma coisa interessante, que a sociedade ela é feita de regras, mas existem pessoas que não respeitam as regras. Mesmo que você crie certas leis, muitas pessoas não vão respeitar essas regras. É como se de repente uma pessoa chegasse para você armada e falasse assim, um assalto. Aí você fala, meu amigo, você não pode me assaltar porque é proibido andar armado e proibido assaltar, tem lei para isso. Aí o bandido vai falar assim, não, tudo bem, você está certo, realmente tem lei, me desculpa, tchau, obrigado. Tchau, tô indo embora. Então... Não quero ser preso. Não quero ser preso, então tá certo, ser ladrão é errado, ou roubar com uma arma é errado, apontar uma arma para você. Eu às vezes falo, falando isso, me fez lembrar uma situação. Da pessoa ficar falando assim, cuidado, não fica mexendo no celular na rua, não fica fazendo isso, fica chegando tarde. Eu falo assim, não me enche o saco que eu não tô ocupado, não tô disponível para me roubar, para fazer nada. Pronto, tô em outro lugar. Tá igual o que você falou. Mas é verdade, porque você sabe... Vai roubar outro que eu não tô disponível. Olha, eu tive, graças a Deus, eu tive poucas vezes na vida que tentaram me assaltar. E uma dessas vezes, graças a Deus, Deus estava me protegendo, eu reagi de uma maneira muito rápida. E eu dei uma bifa no pé do ouvido do garoto que eu acho que está correndo até hoje, porque pegou legal, sabe, na época, sabe? Porque eu joguei o corpo para frente, né? E quando você joga o corpo para frente, a energia cinética vai junto com a tua mão. Então não é só o peso da mão, é o peso do corpo, né? E a bifa mas foi certeira, debaixo do pé do ouvido. Então eu acho que ele entendeu. A lei estava ali, né? A lei estava ali, né? Então tem isso também. Tem algumas situações que algumas crenças limitantes que você tem que ser um pouco mais severo. Ô, Wilson, a gente tem 15 minutos para terminar o nosso bate-papo. Eu só queria sair um pouco aqui, tem muitas perguntas que a gente ia apresentar hoje, mas a gente apresenta na próxima oportunidade que você voltar aqui no nosso podcast. E essa dupla Hermínia e Wilson e Hermínia vai voltar, com certeza. E a gente dá continuidade. Mas tem uma aqui que eu acho que é interessante a gente tocar. Não sei se vocês tocaram nessa questão, enquanto estava lá fora, com o Roberto, não sei, que é essa questão aqui. Qual é o papel do medo no processo de mudança? É possível mudar sem sentir desconforto? Então essas duas questões aí, fazer um ping-pong com você e com a Hermínia na visão de cada um. Vocês falaram nisso aqui enquanto estava fora? Não podemos falar. Então vamos lá. Qual é o papel do medo no processo de mudança? E a outra pergunta consequente, né? Pergunta A, pergunta B. É possível mudar sem sentir desconforto? Eu, particularmente, na parte de mudança, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu demoro, mas também quando eu tomo uma decisão, eu vou e não volto mais. E você sente desconforto para fazer Sim. isso? Eu também sou assim. E a outra pergunta aqui é, qual é o papel do medo no processo de mudança? Você sente medo na hora que você está mudando alguma coisa, assim? Sim. Eu sinto medo pra caramba. O medo do novo, né? Mas muitas vezes igual referente à direção. Eu, quando fui tirar a habilitação, eu fiz 4 vezes, porque eu quis tirar na raça. Eu quis tirar na raça, então eu fui, e fora que foi num período que eu estava em uns processos pessoais, foi no período que minha mãe faleceu. Sim. Então, algumas coisas, a primeira vez que eu errei, aí quando eu ia fazer a próxima prova, vinha aquela coisa da crença. Eu acho que eu não consigo. Eu não consigo, eu não vou
não vou conseguir. E aí vinha aquilo na cabeça e fazia eu errar. Meu Deus. Só que de tanto eu fazer, não, eu vou, e falei, em vez de pagar a quebra, eu vou pagar para eu aprender. Sim. Fui até que eu conseguia. E hoje eu faço as coisas, mesmo com medo, mas eu vou com medo mesmo. A Emília tocou no assunto com medo, sem medo, vai. Ela tocou num assunto muito interessante, que é exatamente essa questão, com medo, sem medo, você vai. E nesse caso, Wilson, por exemplo, qual é o papel do medo no processo de mudanças e se é possível mudar sem sentir desconforto? Nesse caso, o medo ele não está servindo como uma castração, ele está servindo como um limitador. Fala, olha, vai por aqui que é melhor. Ele está servindo como uma ferramenta de análise. Então o medo vem para funcionar como um alerta e para fazer você pensar naquilo que está diante de você, para você realizar. Sim. Então é assim, sentiu medo? Opa, peraí, por que eu estou sentindo medo? Se eu vou fazer uma coisa, então peraí, deixa eu ver se eu estou correndo um risco alto, ou é um risco calculado, ou o que eu vou fazer é uma coisa que eu já sei fazer, ou isso é um medo inconsciente. Mas o medo, ele é um alerta que nos faz pensar sobre aquilo que a gente tem para realizar. Então, eu uso o medo a meu favor, né? Então, eu vou fazer uma tarefa, você tem uma certa ansiedade, né? Que é esse medo. Só que ele pode ser temporário, pontual, sobre um aspecto de algum assunto que você vai realizar. Mas ele pode se repetir diariamente de forma recorrente. Então, aí você tem que olhar, porque isso é um alerta, isso está sendo gerado uma ansiedade em você. Então, o medo, ele é uma ferramenta importante para a gente sobreviver nos dias atuais, para sobreviver dentro da nossa atividade profissional e dentro da nossa relação familiar, enfim. Eu acho o medo importantíssimo para a gente tomar decisões. Incrível, e lembrando, né? Nessa época que eu fui tirar a habilitação, foi no período que eu estava passando com a psicóloga. Olha que legal. E ela falou, mas por que você está com medo? Fecha o olho, se imagina lá no carro e que você está conseguindo dirigir. Vai treinando isso em você. Vai treinando isso em você, que uma hora você vai sentar e você vai ver que você já passou por aquilo, porque você já colocou na sua mente que você já sabe dirigir. E aí eu fui treinando, e aí na última coisa eu consegui fazer direito a prova e passei. Porque na realidade o medo, gente, é uma ferramenta nossa, ela faz parte da nossa natureza, sei lá, do nosso código genético emocional aí. Tô inventando as coisas aqui. Ela faz parte da nossa estrutura, o medo, e querendo ou não, o medo precisa ser lapidado. O medo é bom, quando usado da forma correta, ele mostra limite. Você está chegando assim, ó, você está numa estrada, tem um buraco na sua frente, é bom que você tenha medo para falar, opa, pera lá, se eu tentar passar, eu posso me arrebentar. Sim. Então, eu vou dar uma emendada aqui no assunto da Hermínia sobre medo de dirigir. Medo de dirigir? Eu atendi uma pessoa, uma mulher de 49 anos mais ou menos, que ela insistia em dirigir e não conseguia, né? E não conseguiu. Ela fez uma análise pessoal comigo, ela já fez com outros psicólogos, ela já fez uma série de terapias. Mais um ponto que nós chegamos, que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, é que quando ela era criança, a mãe foi tirar a carteira de motorista. E o pai falou, você vai dirigir de qualquer jeito para levar as crianças para a escola. Só que a mulher não tinha uma capacidade cognitiva para dirigir. Tá? Você precisa ter uma capacidade espacial, de olhar, de entender onde é que você está, né? De fazer manobra, de você trocar marcha, uma série de atividades ao mesmo tempo. Então essa mulher, ela não tinha essa condição de fazer tudo isso, ela tinha muita dificuldade. E o marido falou, você vai dirigir de qualquer forma. Então quando essa mulher dirigia, ela levava a filha ao lado e ela falava assim, olha aí porque eu não posso bater o carro. Vê aí se eu posso entrar nessa rua. Olha para mim porque eu não estou olhando nada. Então, quer dizer, ela transferiu todo esse medo para a filha e a filha até hoje não conseguiu dirigir. Que loucura, hein? Que loucura, hein? A famosa programação do cérebro mesmo, né? Que loucura, da mente, né? Porque você imputa um medo, ó, se você dirigir, você vai bater o carro, porque você não consegue, eu não consigo. Então, olha para mim, porque se bater o carro, a culpa é sua, não minha. Wilson, me tira uma dúvida aí, entrando nessa questão do medo, né? Olha que interessante, gente, um assunto muito legal. Vamos um dia fazer o tema O Poder do Medo. Olha, vamos fazer sobre esse tema. Na minha visão, hoje,
Estou te falando hoje com 64 anos. Eu penso assim, quando eu sinto medo, por exemplo, estou andando na rua, passa lá um Rottweiler de 90 quilos, e eu sinto medo, o medo é como se fosse um sexto, um sétimo sentido. Falou, opa, ali tem perigo, cuidado, muda de calçada. Eu vejo hoje, para mim, o medo como um aliado. No passado, não. Hoje eu vejo o medo como um aliado. E eu me lembro, principalmente quando tinha 19 anos, quando servi o Exército Brasileiro com muita honra na época, eu me lembro que o medo me ajudou muito, principalmente em ações na selva. Então, hoje eu consigo perceber que o medo é meu aliado, no passado não. Mas isso aconteceu comigo de uma maneira intuitiva, né? Por tentativa e erro, por reflexões, por pensamentos. Na sua visão, é uma reflexão, gente, não é uma pergunta, pelo amor de Deus. Haveria algum tipo de terapia, algum tipo de ferramenta para transformar as pessoas, transformar o medo de uma pessoa num aliado? Haveria esse tipo de tratamento para pegar o medo de uma pessoa e falar, olha, a partir de agora você vai perceber aquilo que ativa o seu medo? Haveria algum tipo de tratamento que é possível fazer sim. isso? Não? É exatamente isso que a gente trata numa análise pessoal, numa sessão. Que legal, hein, gente? Porque a sessão é provocar reflexão sobre o tema. Então, se você tem uma questão que te causa muito medo, nós temos que identificar qual é o ponto de partida, de onde vem esse medo. Entendi. Ele pode vir de uma informação que você recebeu de alguém. Muito e louco, que você acredita na pessoa. Então aquilo vem como uma crença. Por quê? Porque a pessoa diz para você, não vai dirigir porque você vai bater o carro. Então, peraí, mulher toda não vez... sabe dirigir. Mulher não sabe dirigir. Ai, que horrível isso, gente. Mulher só pilota fogão. Eu não gosto de fogão. Ontem eu entrevistei deixa eu ver aqui, João Carlos Moreno. Ele está publicando o segundo livro, O Caminho do Wing Chun. Gente, o Wing Chun é uma arte marcial que tem há mais ou menos uns 300 anos. E foi criado, olha, só de falar me arrepia, e foi criado por uma mulher. Uma das artes marciais mais poderosas, né? Mais bonitas, mais elegantes, porque eu adoro artes marciais, a essência das artes marciais. Quando você pega uma arte marcial e trabalha a arte marcial como disciplina e autoconhecimento, legal. Eu acho lindo a família, um ajudando o outro. Porque no Wing Chun, para você melhorar, como existem várias artes marciais, para você melhorar, o outro que está trabalhando com você, que está exercitando com você, também tem que melhorar. Então, se você tem lá no Aikido, é a mesma coisa. Você praticando o Aikido, para você melhorar no Aikido, o outro precisa melhorar também. Então, artes marciais, é errado o pessoal achar que artes marciais é competição. Artes marciais é cooperação. A pessoa só melhora se o outro melhorar, porque o outro é o seu espelho. E ontem o José Carlos estava falando sobre a questão do Wing Chun, o João Carlos estava falando sobre a questão do Wing Chun, que foi criado por uma mulher, isso há 300, 400 anos. Olha que lindo, porque o nome da família dela, se eu não me engano, era Wing Chun, alguma coisa, depois até vou ver de novo. Então, falar que mulher dirigiu mal é errado, gente. É feio, é deselegante isso, viu? Tem homem que dirige pior do que mulher. Pelo amor de Deus. Você fala, meu Deus, a pessoa fala da mulher, mas olha o que tá fazendo. Você dirige bem, Wilson? Não dá seta, sai fazendo barbeiragem no trânsito. Eu vou falar uma coisa para você, eu dirijo muito bem. Você dirige bem? E eu dirijo há muitos anos, e eu dirijo todos os dias. Então a prática me fez dirigir com segurança. Eu não tenho ocorrência de acidentes ou pequenos acidentes. Graças a Deus, graças a Deus. A Hermínia, eu já vi, a Hermínia dirige caminhão, meu. Na estrada, no reto, tudo fica mais fácil. Ô, gente, ligou automático? Ligou automático? Carreta automática, tudo. Meu Deus do céu. A gente vai embora. Um dia eu quero aprender a dirigir carreta. Você me ensina, então. Ô, Gabriel, quantos minutos falta para terminar o nosso bate-papo? 3 minutos, olha, tem 3 minutos então para encerrar aqui nosso bate-papo aqui, hoje, Papo Amigo Podcast. Fiquem à vontade, Hermínia, o Wilson, fiquem à vontade para fazer as considerações finais, por favor. Eu convido a todos a visitar o meu canal Papo Terapia, lá no YouTube, no TikTok, no Instagram.
e tiver ideia, quiser participar e ter uma experiência comigo de uma sessão de análise pessoal, estou à disposição. É só me chamar lá pelos canais, é muito simples. Então, grave bem, canal Papo Terapia. Canal Papo Terapia nas redes sociais. E se você quiser deixar o WhatsApp, também deixa, por favor. Tá, é 11 98651 5140. Mais uma vez. 11 98651 5140. Repita, por favor. 11 98651 5140 e @ canal Papo Terapia. Veja bem, @ canal Papo Terapia. Muito legal. Emília, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né? De mais um dia estar aqui. E para vocês que não me conhecem ainda e querem me seguir, no Instagram é @Hermínia com H, Hermínia Rosa Oficial. E o meu WhatsApp é o 11 99306 8169. A Hermínia Rosa, ela traz uma série de orientações, protocolos, produtos e serviços para você ter uma melhor qualidade de vida. E eu tô tendo, gente. Eu sou a prova viva dessas pessoas que estão falando: Saulo, como você mudou, Saulo, como você emagreceu, Saulo, não sei o quê. Olha, eu posso falar para você, parte dessa minha melhora é porque eu estou seguindo as orientações que ela está passando, os produtos que ela está me oferecendo, de maneira digna e honrada, e é lógico que ela tem outros profissionais qualificados também dando suporte. Então a coisa é feita com a mais absoluta confiança e transparência. Então assina embaixo. Pessoal, um beijo no coração de cada um. Você deixou o seu WhatsApp, Hermínia? Você deixou? Sim. Eu falei, eu esqueci que ela deixou o WhatsApp. Olha que loucura. Tô ficando mais idoso. Eu preciso melhorar isso também. Preciso melhorar minha memória. Então, olha, se bem que eu tenho uma memória excelente, viu? Não, vamos parar com crenças limitantes. Eu tenho uma memória excelente. Mas pode melhorar. Pode melhorar. Tudo que tá bom, pode melhorar. Graças a Deus. Pessoal,